Denise tá concluída aqui, tá? Já foi feito o esgotamento todo da água suja, limpa as laterais. Infelizmente ela fica desse jeito mesmo, tá? Porque faz muitos anos também e essas caixas de amianto, ela, com o passar dos anos, ela vai ressecando a própria fibra. Mas tá limpinha, tá? Lateral, ó, tá limpinha, fundo limpinha. Já joguei um cloro aqui para finalizar. Agora é só fechar a tampa aqui, deixar a caixa encher e daqui uma hora utilizar, tá bom? Fala galera do canal Hiracata Desentupidora e Controladora de Pragas. É isso aí, galerinha, iniciando mais um vídeo. Hoje é terça-feira, dia 20/5/2025. E vamos lá, galera, vamos fazer um conteúdo aqui, trocar uma ideia, falar um pouco aí hoje de limpeza de caixa d'água. Foi o serviço que eu acabei fazendo e fica a pergunta no ar: dá para você viver só com limpeza de caixa d'água? Vamos lá, vou colocar em pontos. Tudo na quantidade ele é lucrativo. Então, uma suposição: se você tiver umas 20 caixas d'água no mês a R$200, você vai tirar ali numa faixa de R$4.000, tá? Se realmente você conseguir 20 caixas d'água no mês. Se você conseguir 10 caixas d'água no mês, já são R$2.000. O preço mínimo de caixa d'água é R$200. Aí dependendo do acesso também, porque você não vai passar uma limpeza de caixa d'água a R$200, sendo que você vai ter que tirar a telha, sendo que você vai ter que colocar as telhas depois que você tirou, principalmente a telha de Brasilite, que ela dá muito trabalho. Então, são coisas que você tem que pensar. Então, uma suposição, uma caixa d'água que tem que remover telha de Brasilite, que é no lugar alto, que você vai ter um trabalho ali gigantesco, uma caixa d'água dessa tem que ser de R$500 para cima. Porque ali você se responsabiliza por telha, você se responsabiliza ali, às vezes você tem que levar um profissional da área, que seria um telhadista, tem que ver quanto que está saindo o dia ali do telhadista. Então tem tudo envolvido. Agora, se for igual eu fui hoje, num local que o alçapão é fácil, é laje, a única dificuldade que você vai ter é o tempo que você vai perder ali para esgotar a água, porque eu já tinha alertado esse cliente que deveria ali deixar uns 2 dias o registro fechado para eu chegar lá, fazer a limpeza no fundo da caixa e acabou, no fundo e nas laterais, né? Mas não, eu tava quase na altura da boia. E o que eu tive que fazer? Tive que drenar a água para eu estar podendo fazer esse trabalho. Aí ficou na faixa que eu realmente cobro ali, que é R$200, quando o acesso é fácil. Então, uma suposição: fiz a limpeza hoje, acabou. Daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, já me ajuda. Eu já sei que essa caixa d'água aqui já está em tempo de fazer daqui a 6 meses. Então fica nessa, daqui 6 meses eu faço e aí eu totalizo em 1 ano R$400 nessa caixa d'água. Tem outros clientes meus também que uma suposição: você pega lá 4 caixas daqueles apartamentos sem condomínio. Se você fechar R$200 cada caixa, daria 200, 400, 600, 800. R$800. Só que é muito difícil você pegar R$200 em apartamento sem condomínio. Eles vão fazer cotação e aí vai pedir desconto. E aí no mínimo que você tem que fazer por caixa é numa faixa de R$150. Aí R$150 em 4 caixas daria R$600. Aí você já liquidou seu dia de uma forma muito boa. Então é esse tipo de macete que você tem que ter, é saber cobrar. Saber cobrar. Caixa d'água é aquele serviço que ele, querendo ou não, também ele desgasta.
Muitas pessoas acham que não, mas desgasta, porque você tem que subir até o alçapão, você tem que amarrar a corda para descer balde, você tem que tomar cuidado, igual eu tava descendo o balde cheio de água na corda, só que tinha um closet na lavanderia e é aberto. Aí você imagina, eu vou lá, eu derrubo a água suja numa roupa. Então fica complicado. Então tem coisas que tem que pensar um pouco, entendeu? E é trabalhar na manha. Todo serviço é manha, é cautela, é experiência, não pode se afobar. Você tá com só aquele serviço ali, dá o seu melhor ali naquele serviço, trabalha certinho, trabalha redondinho, que ali você faz e acabou. Você não vai ter prejuízo. Às vezes você tá tão afobado para terminar um serviço rápido que você acaba caindo da escada, quebrando um balde. Então, não se apavora. Eu lembro que quando eu trabalhava para a empresa, eu tava limpando caixa d'água de condomínio, que era uma baita de uma caixa d'água, e o patrão ligando: e aí, já terminou? Como é que tá? Como é que tá? Meu, dá vontade de você desligar o celular. Por quê? Porque ele sabe que você tem que esgotar a água quando é condomínio. Quando é condomínio, a manobra ainda é pior ainda. Por que a manobra é pior? Porque você tem que esgotar uma caixa e já jogar água para transferir para outra, para o bloco não ficar sem água. Então, uma suposição: se você fazer na pressa, o que acontece? Você vai deixar o condomínio sem água. Então, nesse ponto aí eu não concordo. Eu gosto de fazer o serviço com paciência, porque aí você faz com paciência, você não deixa ninguém sem água. O pessoal agora aqui, daqui a meia hora, 40 minutos, já vai estar podendo utilizar a água da casa deles com a caixa limpinha. Agora, se eu for numa empresa, o que acontece? Anda tudo. Porque o patrão vai estar com 3, 4 serviços e aí vai ficar afunilando. Então, uma das causas que eu trabalho em paz é porque eu consigo manejar o horário. Eu consigo adequar ali o cliente que vai ser atendido, eu vou colocando na sequência, entendeu? Agora eu não tenho mais nada. Fiz essa caixa aqui. Se aparecer outro serviço eu coloco, se aparecer outro eu coloco. Se não der para atender hoje eu jogo para amanhã, para eu ter outro trabalho, para eu poder não passar o meu outro dia sem nada. E assim vai. E assim vai. Logística. Existe logística também no trabalho de microempreendedor individual. Não é uma loucura, não é uma insanidade, não é uma coisa que, se você não atender aquele cliente, que já vai chamar outro na hora e você vai perder. Tudo na calma, tudo no seu tempo, sabe? Às vezes, quando você trabalha para o patrão, você começa a ficar doente e você não sabe o porquê. Por conta da adrenalina, por conta do estresse, por conta de você não conseguir nem se alimentar. Quantas vezes eu não consegui me alimentar? Eu tava terminando um serviço, aí eu já tava beirando o horário do almoço, ó, tem outro. Quando chegava no final do dia na empresa, tava marmitona lá, sabe? Então é desumano algumas coisas que acontecem. E aí, na maioria dos casos, o pessoal leva pro coração e bota na justiça. Por quê? Porque o patrão, ele só sabe ver o lado dele. O patrão, ele só sabe ver o bolso. Então, eu prefiro hoje trabalhar por conta, sendo eu próprio o patrão, porque eu não vou explorar de outra pessoa. Eu não vou explorar. Aqui é eu e acabou. O dia que eu contratar algum funcionário, que a empresa tiver ali numa condição legal, esse funcionário vai parar para almoçar, esse funcionário vai parar para tomar café, esse funcionário ele vai parar para jantar, dependendo do horário que ele tiver na rua, porque eu sei o que eu passei na pele. Eu sei o que eu passei na pele. Sabe, você tá em Mogi das Cruzes, você tá em Suzano, você tá em Jundiaí, sem R$1 no bolso para comer, sem R$1 no bolso para se alimentar. Porque o patrão, ele é assim, ele joga propaganda lá
nesses locais e ele não se preocupa com o seu bem-estar natural. Por exemplo, fala assim, ó, vou te dar 30 reais para você comer e pro ajudante comer. Quando ia para Jundiaí era sofrido, Quando ia para Jundiaí era certeza que ia passar fome. Então, é aquela coisa, né? Nem sempre você vai ter um dinheiro no bolso, nem sempre o cartão ali ele vai estar disponível. Eu passei a maior dificuldade da minha vida quando eu fui funcionário. Foi aonde realmente eu passei dificuldade. Vou falar a realidade, tinha um salário muito bom, mas o salário ele não sanava não. Era uma dificuldade muito grande. Isso eu tô falando em 2017, 18, que ainda as coisas ainda estavam funcionando. E hoje que as coisas tá tudo difícil, aí que o bicho pega mesmo. Então é aquela coisa, o que eu posso orientar você aí que tá trabalhando de autônomo, continua. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente pensa em desistir. E pensar em desistir é em qualquer profissão. Até pensar em desistir do YouTube eu penso. Até do YouTube, que eu não tô ganhando nada, que, sabe, eu só gasto meu tempo aqui, a minha voz e querendo orientar vocês. Eu penso em desistir. Eu só não desisto do YouTube, eu vou falar a realidade para vocês. Por conta de uma faixa aí de 10 pessoas que realmente me assistem todo o conteúdo que eu faço. Se não fosse essas 10 pessoas, eu falaria a realidade para vocês. Eu sairia fora disso daqui e deixaria aí, porque é muito torturante. Você tem uma faixa aí de 1.550 inscritos e aí só 10 te assiste. E o resto dos inscritos, o que faz? Então é complicado. Aí você pega canais aí que os conteúdos são vazios, são rasos, que mostra aí o que ganha diariamente, sabe? Pessoas que não sabem nem se comunicar, não tem uma dicção perfeita, sabe? Mas é o que o povo gosta disso daí. O povo gosta de pessoas que realmente condiz ali com a realidade do país que a gente vive, sabe? Então, vou falar o quê? As pessoas gostam disso, não tem o que fazer. Então eu procuro fazer conteúdo aqui, se der certo deu, se não der, paro uma semana, 2 semanas e dou uma descansada na minha mente. Mas infelizmente o algoritmo aqui, se você parar umas 2 semanas, o seu canal ele derruba muito. O seu canal ele vai no chão, ele vai na lona. E aí tem inscrito que nem assiste o seu conteúdo. Mas só de você não estar postando nada, só de você não estar colocando nada pra eles ali, mesmo que eles não assistam, eles se desinscrevem do canal. É incrível, né? Mas fazer o quê? Então fica assim, galera. A resposta do vídeo aí em questão de se dá para ganhar dinheiro ou não fazendo limpeza de caixa d'água, a resposta é sim, dependendo da quantidade. Igual hoje o meu dia eu já ganhei uma suposição, pessoal aí que eu admiro, igual o TR Wood, que trabalha aí com transporte. Para ele ganhar 200 reais, ele tem que ralar muito, hein? Ele tem que percorrer uma quilometragem bem extensa aí para ele ganhar. E você vê como é que é as coisas, né? E graças a Deus, o serviço que eu fiz aqui próximo, Vila Scarpelli, eu consegui tirar esses 200 reais. Então tem profissão que te dá dinheiro sem você se esforçar muito, e tem profissão que realmente você precisa se esforçar demais, pegar estrada esburacada, pegar aí sinalização terrível, sabe? É complicado. É complicado. Se eu for falar a realidade das estradas do país hoje aí, é difícil. E aí às vezes você tem que viajar para outro estado, igual ele já foi para Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná, Minas Gerais, sabe? Para tirar o pão de cada dia não é fácil não, cara. Não é fácil não. Você tem que arregaçar as mangas aí e ir pra cima. E ainda correndo o risco de ser assaltado, né? Porque a maioria dessas estradas aí tem sempre alguém que sabota, né? Tem sempre um cara ali que tá de olho ali em carro que transporta carga, que ele acha que é de muito valor. Às vezes não é nenhuma carga que tem um valor expressivo, mas o que acontece? O pessoal vai lá e mete o ferro na cara do cara para ver o que realmente ele tem ali. Só na sensação de você passar por isso é difícil. Fora outras empresas também, você pega aí um Uber da vida aí, para você fazer R$200 tem que fazer 12 horas, R$300, 12 horas. Tava vendo um rapaz falando ali que em 8 horas ele fez R$300 agora no posto que eu fiz o abastecimento do veículo. Então, meu, começa a valorizar o que você ganha, porque tem profissão ainda que você tá saindo no lucro, viu? Saindo no lucro. E uma das profissões que ainda está saindo no lucro é o controle de pragas, a limpeza de caixa d'água e o próprio desentupimento. Ainda dá para sair no lucro. Beleza, galerinha? Um abração a todos aí. Até o próximo vídeo.